Meus irmãos, muita paz. Eu queria voltar a lembrar a respeito da nossa obra Sexo, Problemas e Soluções. Quem é que tem esse livro aqui? Ninguém? Só a coautora, a professora Marisley, que está ali. Até o lançamento desse livro, algumas obras espíritas foram lançadas para estudar a respeito de vários temas, inclusive esse, que é um tema muito precioso. Depois desse livro, nunca mais se teve notícia de outro livro. Parece que todas as perguntas, lá tem 1.600 perguntas sobre sexo. Todas as perguntas foram respondidas. Meus irmãos, internautas que nos ouvem, tenham acesso a essa obra. Na internet tem. Todas as plataformas têm. Estante virtual, Sexo, Problemas e Soluções. Um tema como esse, sobre celibato, é muito interessante, porque há uma diferença entre celibato e castidade. A castidade independe de estar ou não casado. A pureza, a castidade, a responsabilidade da vida afetiva e da vida sexual independe do celibato, independe da condição de estar casado. Por isso que é fundamental, como bem diz o Livro dos Espíritos e nossa irmã Solange comentou, o quanto que é importante nós verificarmos a motivação, o móvel das nossas ações. Então, é interessante. Eu ando divulgando tanto a obra Tratado dos Evangelhos, quando na década de 90 lançamos esse livro. De lá para cá eu parei. Quando alguém me chama, vem falar sobre sexo, eu falo, chama Marisley. Vem fazer uma palestra sobre tal assunto, chama Marisley. Comportamento, chama Marisley. Eu só falo de Jesus agora. Mas é fundamental, meus irmãos. É fundamental e eu preciso divulgar mais esse livro. Preciso divulgar mais esse livro. Vamos tratar hoje a respeito de Jesus. Já falei aqui antes que as atitudes de Jesus são muito mais importantes do que suas palavras. O que ele fez é algo que também podemos fazer, fora os milagres, as curas, mas o seu comportamento, a sua maneira de agir é possível em nosso nível de evolução, em qualquer nível de evolução. É possível seguirmos os passos de Jesus. Não é difícil nem impossível, é fácil. O que nós precisamos é conhecer essa face, lermos o Evangelho percebendo suas atitudes e adaptando-as em nossas existências. Vamos ver. As carências de Jesus. Pouco se fala a respeito das carências de Jesus, da humanidade de Jesus. Os magos deram à família real espiritual ouro, incenso e mirra. Ouro para o rei, incenso para o ser divino e mirra para o ser humano, para a humanidade de Jesus. Jesus foi um ser divino, mas também foi um ser humano. Portanto, vejamos. Ele poderia ter vindo à Terra, se materializado, sem necessidade de pai ou de mãe. Ele podia ter feito isso. Mas ele não escolheu esse caminho. Ele seguiu a ordem planetária familiar de ter uma mãe e um pai. E precisou da manjedoura, do coxo dos animais, para ser colocado na noite inesquecível de Belém. Jesus, do alto da cruz, sentiu sede, tenho sede,
e deram-lhe fel. Solicitou a ajuda de João para cuidar da sua mãezinha. Sentiu sede junto ao poço de Jacó e pediu para a samaritana água. E ela questionou: mas eu sou samaritana, eu não posso te dar água. Nem poderia o judeu conversar com a mulher samaritana. Mas ele não escondeu o seu cansaço, não escondeu a sua sede. No horto do Getsêmani, ali, suando numa sudorese de sangue, solicitou por 2 ou 3 vezes que seus discípulos o acompanhassem em sua agonia. E eles dormiam. Jesus ali orando a Deus, pedindo-lhe que afastasse dele aquele sofrimento, vendo o equívoco que a humanidade cometeria levando à cruz. Mas vocês estão aqui dormindo? Não podem orar comigo nem 1 hora? Jesus precisava que os discípulos estivessem ali acordados, orando com ele? Não. Mas ele solicitou. Ele não negou a sua necessidade de estar com seus discípulos e eles a compartilhar da sua agonia. Portanto, ele pediu aos seus discípulos: sofram comigo, me acompanhem, estejam ao meu lado. Jesus pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Sem autorização do chefe do banquete das bodas de Caná, ele não teria transformado a água em vinho. Fez isso, mas depois solicitou que o vinho, ou melhor, que aquela água transformada em vinho, passasse pelo crivo, pela autorização do chefe do cerimonial, que autorizou, dizendo que aquele era o bom vinho. E não entendeu porque o bom vinho foi distribuído depois de alguns dias de festa, de casamento, em Caná da Galileia. Jesus foi um ser divino. Solicitou ao Pai, muitas vezes, forças para tomar as suas decisões. Ele sozinho poderia ter feito tudo, mas precisou de 12 pescadores, de 12 homens e de 12 famílias, para que a sua boa nova fosse distribuída, levada a vários lugares da Judeia, da Samaria, da Galileia, para que se levasse o que era a boa nova de Jesus, o Deus de amor, o Deus misericordioso, porque até então o Deus de Moisés, de Isaac, de Abraão, de Jacó, era um Deus do olho por olho, dente por dente. Então ele queria a novidade, levar a mensagem renovada de um Deus misericordioso, de um Deus de amor. Ele poderia ter tirado a pedra como se fosse uma atitude mágica, mas solicitou que para remover a pedra do túmulo de Lázaro, as pessoas fizessem para que depois ele chamasse Lázaro, vem para fora. Jesus nunca escondeu suas tristezas, nunca escondeu suas lágrimas, nunca escondeu suas necessidades, nunca escondeu suas carências, sempre fez questão de ter ao lado pessoas confiáveis, honestas, para que pudesse compartilhar a sua dor, a sua melancolia, a sua tristeza. Mas não a tristeza do egoísta, a melancolia de quem só pensa em si, mas a tristeza de quem ama, a melancolia de quem tem misericórdia, de quem está no topo da solidão, para poder perceber a alma humana, como bem disse Carl Gustav Jung. Você pode se utilizar de todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja um ser humano, seja uma alma humana. Jesus foi um ser divino. Jesus foi um espírito perfeito, puro aqui na terra, mas ele também fez questão de demonstrar as limitações, de demonstrar
as angústias que um espírito puro pode experimentar num sistema, numa condição sistemática de quem vive no mundo ainda corpóreo de privações, de provações. E ele soube muito bem demonstrar isso. Aproveitou do seu cansaço para levar otimismo àquela mulher samaritana. Aproveitou daquele momento de festa para levar otimismo àqueles nubentes. No alto da cruz, pediu água, mas lhe ofereceram fel. Mas ele soube renovar as energias de um homem arrependido que do alto da cruz não achava justo que aquele homem que nunca fez coisa alguma pudesse ser condenado, julgado e condenado à morte e assassinado. Então, ao mesmo tempo que ele pediu, ele também doou, ele também deu. Muitos de nós pensamos, Jesus não precisa de nós. Jesus é autossuficiente. Não existe autossuficiente nesse universo, a não ser Deus. É o único que é absoluto e que não precisa de nada e nem de ninguém. Todos nós precisamos uns dos outros. E não tenhamos medo, diante das nossas fragilidades e limitações, de reconhecê-las para superá-las. Só é possível curar uma enfermidade se o doente aceitar que ele está doente. Só é possível entender das nossas necessidades se nós aceitarmos que temos necessidades, que temos carências, que a nossa humanidade na Terra, ela é muito poderosa diante da nossa divindade espiritual, porque a nossa natureza é espiritual e não corpórea. A nossa natureza é divina e não humana. No entanto, se a nossa natureza divina se encontra no casulo das condições humanas, que nós aceitemos essa humanidade. E ao aceitá-la, vamos percebê-la e ver como podemos sublimar essa humanidade, essa santidade, essa condição de sermos humanos, de sermos conhecedores da nossa humanidade. Jesus não escondeu seu cansaço, sua sede, sua fome, sua solidão, sua carência. Curou 10 leprosos ao longe. Somente um veio agradecer. E ele questionou: cadê os outros 9? Não foram 10? Justificando a nossa indignação diante da ingratidão que possamos sentir. Sentir a dor não significa inferioridade moral. Sentir dor não é inferioridade moral. Sentir dor faz parte da nossa condição de ser humano e também de sermos seres espirituais. Cadê os outros 9? Não curei 10? E só veio um agradecer? Aí nós pensamos, nossa, Jesus se sentiu ofendido porque os outros não foram agradecer. Claro que sim. Jesus não iria enaltecer a ingratidão. Jesus não ia fazer apologia à ingratidão. Ele queria que o ser humano fosse grato. Seja grato. Mas Jesus queria gratidão? Queria sim. Ele queria, porque a gratidão faz parte de uma virtude sublime. Quem é grato consegue todas as demais virtudes. Claro que ele não gostou de não vir os outros 9. E quando Pedro duvidou da condição de que ele, depois da crucificação, iria ressurgir, ele disse: afasta-te de mim, Satanás, sai daqui. Quando antes ele tinha elogiado Pedro, dizendo: Pedro, não foste tu que percebeu a realidade de que eu sou o Messias, mas do alto se foi revelado. Mas Pedro se envaideceu e achou que podia dizer o que bem entendia, o que bem entendesse ao nosso Mestre. Então Jesus foi um ser divino. Mas se nós pudéssemos voltar ao tempo, numa máquina do tempo, e percebermos essa convivência,
nós iríamos nos surpreender com a humanidade de Jesus, com a simplicidade de Jesus. E voltaríamos dessa viagem do tempo e diríamos: meu Deus, eu pensei que ele fosse mais diferente, que ele fosse um ser divino, que ele não andasse, que ele flutuasse, que ele não tivesse sede, que ele não tivesse fome, que ele não tivesse a necessidade de recostar a cabeça sobre os ombros de João, a necessidade de ter o calor humano ao seu derredor. Ele não proibiu que Maria, a irmã de Lázaro, pudesse ungí-lo com perfume, preparando o seu corpo para o sacrifício final. E quando Judas questionou, ele disse: Judas, os pobres sempre os tereis, e eu quero que fique registrado nos evangelhos o que essa mulher fez por mim. Não negou. Ele podia dizer: não preciso que alguém me passe perfume, eu não necessito disso. Eu necessito sim. Jesus não negou a ajuda daquela mulher quando estava homenageando com um perfume caro do alto dos pés, da cabeça até os pés. Então ele não negou a ajuda daquela mulher. É preciso que nós nos aproximemos do Mestre através das nossas humanidades, percebendo a sua humanidade. Enquanto nós percebermos, ou enquanto nós pensarmos que Jesus é um ser distante, que é um anjo poderoso, porque é um ser puro e que não depende de nada nem de ninguém, continuaremos distantes de Jesus. Precisamos entender que o Pai Nosso significa somos irmãos. E depois ele disse o que é que ele era em relação a nós. Me chamai de mestres, e eu sou, mas eu sou antes de tudo amigo, e o amigo dá vida pelo outro amigo, mostrando o que significa a verdadeira amizade. Meus irmãos, vamos conhecer nossas humanidades, nossas fragilidades, e vamos, através da leitura e do estudo do Evangelho, entender a humanidade de Jesus e, através desse processo, nos irmanarmos com Ele. Vamos sentir essa ligação profunda com Ele. E depois disso, vai ser mais fácil conviver com as pessoas. E depois disso, nós vamos derrubar para sempre o personalismo, querer parecer o que não é. Eu me lembro que uma vez, estava na Mansão do Caminho, no almoço, e o Divaldo Franco falando uma coisa interessante. Chico Xavier tinha um hábito de pegar biscoito, maisena, e molhar no café e comer. Biscoito molhado. Colocava o biscoito no café e comia. E o Divaldo achava aquilo lindo, e as pessoas achavam aquilo muito lindo. Nossa, o Chico, olha que lindo. E o Divaldo resolveu fazer isso lá na Mansão do Caminho. Ninguém notou. Ele falou que ficou decepcionado, porque ele fez a mesma coisa que Chico e ninguém percebeu. E por que ninguém percebeu? Porque o que o Chico fazia era natural, e o que ele estava fazendo era imitar o Chico. Não era natural. Quando você passa a ser você, naturalmente você, fica mais fácil perceber. Eu até depois também tentei imitar o Chico. Aí eu parei de tomar café, aí eu molhava o biscoito maisena com o chá. Depois eu parei de tomar chá. Aí depois eu parei de comer a maisena. Né? Então, ou seja, muitas vezes o ato do outro que nós achamos tão lindo, não serve para nós. Mas os nossos hábitos servem para nós. Então, é interessante, uma vez eu estava na Bíblia Goiás, numa banca de livro espírita, e eu conversava com a vendedora: nossa, como eu queria ter conhecido Aristóteles, como eu gostaria de ter conhecido Sócrates e Platão, falando isso para ela. E tinha um senhor, promotor aposentado, um leitor voraz da obra espírita, que falou baixinho. Ele iria se decepcionar tanto. Falou assim mesmo. Na hora eu vi e não gostei. Como eu me decepcionar com Sócrates,
com Aristóteles, com Platão, com Pitágoras. O que ele quis dizer? É que eu estava endeusando os filósofos da Grécia. Não estava percebendo a humanidade que existia em cada um deles. Então, certamente, ele teve razão. Ele tinha razão, eu iria me decepcionar. Talvez hoje não. Eu iria me decepcionar. Porque eu queria ver o grande Sócrates. Mas eu não ia ver o grande Sócrates da minha imaginação. Mas a grandeza dos grandes não está na aparência, mas na grandeza da simplicidade. E a simplicidade, como molhar o biscoito, não é interessante. Não demonstra divindade, não demonstra grandeza. É uma atitude tão simples que nós não valorizamos. Aí vem a grandeza da simplicidade. Por isso que conhecermos Jesus, certamente nós nos decepcionaríamos. Se nós buscássemos nele o ser puro, infalível, poderoso, aquele ser que não se abalaria por nada, os discípulos que caminhavam junto a ele do alto da cruz se afastaram, porque ele foi tão simples e por isso foi tão grande que eles não perceberam a grandeza espiritual que estava por detrás daquelas curas e por detrás daquela simplicidade. Nós não valorizamos o simples, o humilde, a beleza da simplicidade. Valorizamos a vaidade, o personalismo, a elegância da vaidade e não a elegância da simplicidade. Então precisamos conhecer Jesus em seu comportamento, a maneira como ele agia, como ele tratava as mulheres, como ele tratava as crianças, como ele tratava os idosos, como ele tratava o pecador arrependido, como ele tratava as pessoas. Ele era um ser altamente educado, extremamente educado, dócil, porém, ele era firme em suas convicções e sabia defendê-las. Meus irmãos, não nos escondamos de nós mesmos. É por isso que o processo de autoconhecimento de Sócrates é fundamental. Se conheça e não queira comparar sua vida com a vida do outro e dizendo assim: nossa, ele é muito melhor, ela é muito melhor do que eu, porque ele tem essa vida e eu não tenho. Você não sabe o quanto que a sua vida pode ser grandiosa quando você aceita a sua vida tal qual ela é. Como você pode brilhar pelo seu próprio caminho, sem olhar pelos caminhos paralelos? Como você pode brilhar pelos seus caminhos? Jesus poderia ter ido a Roma, como foi o sonho de Judas Iscariotes. Ele não pisou o pé em Roma. Quem fez isso foi Paulo. Paulo fez isso. Então Jesus não quis saber de Roma, não quis saber de Tibério, nem de imperador romano para falar de Deus. Não era isso, não foi para isso que ele veio. Mas poderia ter ido também. Quem sabe alguma coisa aconteceria. Quem sabe? Paulo não teve, infelizmente, a condição de encontrar um imperador tal qual Tibério. Encontrou um imperador enlouquecido pelo poder que foi Nero. Então, meus irmãos, muitas vezes nós nos sentimos inferiorizados porque nós sentimos as dores que todos sentem. Uma vez, Khalil Gibran disse uma coisa que eu achei interessante. Se todos nós fôssemos nos confessar uns aos outros, abrir nossos corações uns aos outros, nós iríamos rir por falta de originalidade. Todos nós temos as mesmas carências, todos nós temos os mesmos medos, só varia a intensidade. Todos nós temos as mesmas dúvidas, todos nós carregamos incertezas. Não há um ser nesse planeta que possa te dizer autossuficiente e invulnerável. E se ele demonstra isso, mais vulnerável ele é. E se ele demonstra isso, ele quer esconder muito mais as suas fragilidades,
as suas fissuras da alma. Por isso que Jesus enalteceu o publicano e diminuiu o fariseu quando eles estavam diante do templo. Enquanto um dizia: Senhor, não sou igual a esse fariseu, ou esse publicano que está aí, eu faço jejum, eu pago dízimo, eu ajudo as pessoas. E o outro simplesmente diz: Senhor, sou apenas um pecador. Segundo a parábola de Jesus, nem ousava levantar os olhos. Sou apenas um pecador, minha culpa. Ou seja, assumindo sua condição humana. O arrependimento vem de uma condição humana. O arrependimento vem de um autoconhecimento. Mas isso não é apenas para o processo do conhecimento. Depois do processo do conhecimento vem o processo do otimismo, da alegria, do conhecimento de que nós somos filhos de Deus, dessa potência infinita, desse maravilhoso Deus que cria galáxias, constelações, sóis, planetas, satélites, asteroides, tantos e tantos sóis de inúmeras grandezas, quando o nosso Sol não passa de uma estrela anã, amarela, em decadência, que daqui a alguns bilhões de anos vai desaparecer, vai se transformar apenas numa lembrança do grande Sol que um dia foi. Nós somos sóis, somos estrelas cadentes nesse planeta, somos espíritos que brilham e que vão brilhar muito mais. Quando o espírito chega à condição de perfeição, ele é luz, luz plena, e ele trabalha junto a Deus para continuar sua obra maravilhosa, que é compor todos os universos que existem, tanto dos mundos corpóreos quanto dos mundos extracorpóreos, no plano espiritual. Então vamos abraçar Jesus e dizer: Senhor, eu sei da tua humanidade, eu também conheço e reconheço a divindade de ser humano, a divindade de ser humano, e por isso estou aqui, Senhor, e dizer, como o apóstolo Paulo na estrada de Damasco: que queres que eu faça? Naquele momento, o doutor da lei, o rabino poderoso, discípulo de Gamaliel, o homem eloquente, com cidadania romana, naquele momento, diante da majestática figura do Cristo, apenas disse, depois que Jesus disse quem ele era: que queres que eu faça? Pronto. Ele certamente esperava algum tipo de conselho maior. Não, vai até Damasco que lá vou dizer que tem que fazer. Aí vem Jesus, aparece de forma luminosa e recomenda de forma humana. E ele, que ficara cego temporariamente, foi curado por aquele que ele queria matar, o apóstolo Ananias. Então, meus irmãos, não tenhamos medo de sermos nós mesmos. Casais, abram seus corações para os seus cônjuges. Depositem neles a confiança e digam: falem de suas angústias. Falem de suas angústias. O melhor psicólogo ou psicóloga que você pode ter é seu marido, é sua mulher, seus filhos, seus netos, seus avós, seus familiares, seus amigos. Ou seja, abra o seu coração e diga: sinto sede, e diga: sinto fome, e diga: eu estou cansado, preciso de você. Compartilhe comigo da minha dor. Muita paz a todos e que Jesus esteja conosco sempre, agora e sempre.